Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui pro nosso canal do Verdão, né? Relacionado a esse tema aí que vem movimentando os bastidores, que é a contratação aí do Marlon Freitas. O Textor lá parece que se incomodou um pouco com essa situação, porque aparentemente só ele não estava sabendo desse interesse aí do Marlon Freitas em deixar o Botafogo. É um excelente jogador, mas o Textor vê aí, então, com bons olhos, já que foi pego de surpresa ali e teve proposta por outros jogadores que deixaram claramente que não queria ser do Botafogo. O Marlon Freitas parece querer sair, seria um excelente reforço aí para o Verdão na temporada 2026. Vamos estar reagindo aí, vamos ver aí os comentaristas trazendo aí todas as informações, tudo sobre essa transação aí que tá para acontecer. Depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião sobre esse jogador aí no Palmeiras em 2026. Vamos falar de Marlon Freitas? Bora. Porque é o seguinte, o homem chamou o Textor na chincha, falou, seguinte, tô com 30, a proposta lá é boa, só tenho mais um ano de contrato com o Botafogo. Quero ir, Textor. Aí o Textor, ao invés de olhar para ele, fala, não, você é nosso líder, não, você é um cara importante, você é nosso capitão e tal. Não, vou fazer de tudo para ficar com você, não. O Textor olhou e falou assim, ok. E parece que o Textor se incomodou, Pode ir. que não tava... Foi o marido traído, foi o último a saber, né? Pois é, falou, pode ir embora, vai com Deus. E o Palmeiras vai ter que desembolsar aí 33 milhões, né, por aí, de reais, tá ali 5 milhões de euros, cerca de que deve ter na 32, cotação 33 do dia, milhões. né? 33 milhões aí de reais para ter Marlon Freitas, o que tem deixado os palmeirenses felizes. Os palmeirenses estão... É porque ele pode sair de graça no meio do ano, né? Exatamente, O botafoguense. exatamente. Fosse você, John Textor, torcedor do Botafogo tá pé da vida, hein? John Textor, você chamaria e falaria, não senhor, peraí, vem aqui, vamos conversar. E aí? William, eu tentaria segurar. Cara importante, né? É um jogador que, além da qualidade técnica, né, é importante para o time dentro de um sistema tático, é o capitão do time, é uma liderança. É lógico que a vontade do jogador tem que ser escutada, né? É difícil quando um jogador chega para você, né, para um diretor e fala, pô, eu não quero mais ficar, eu quero respirar novos ares, eu já tenho uma idade, eu quero fazer um novo contrato. Então você tem que colocar tudo isso dentro, né, em cima, né, no equilíbrio da balança, entender o que é bom para o jogador, o que é bom para o clube, qual é o melhor momento para você tomar uma decisão como essa. Mas olhando para dentro do campo, eu acho que o Botafogo vai sentir falta do jogador e da liderança, e é uma contratação que para o Palmeiras vai ser interessante pela maneira como o Abel monta os seus times, a maneira como o Abel olha para os seus jogadores também, né? O perfil de contratações. Eu acho que o Marlon ele combina muito com relação a esse perfil que o Abel gosta de atleta. Então é isso, acho que é uma perca significativa para o Botafogo e, se tudo der certo, parece que vai dar uma ótima contratação para o Palmeiras. Porque aí acontece uma coisa, né, Pedrão, que a gente não está acostumado a ver com clubes desse porte aqui no Brasil. Você reforçar o seu adversário direto, né? Porque no frigir dos ovos, você está se enfraquecendo para reforçar o seu rival. Isso é complicado. O torcedor do Botafogo está pé da vida com isso. E não por acaso o Ancelotinho, Ancelotinho, Gatti, como você queira chamar, também levou isso em conta na hora de pular do barco. O desmanche estava se aproximando. Outro desmanche? Ô, William, Tudo bem, tá tudo bem. É a força do hábito. Eu acho complicado, mas eu acho que talvez explique mais sobre o Botafogo do que sobre o Palmeiras. Né? O Palmeiras, Sim. O Palmeiras, como o Flamengo, são dois clubes que estão em posição de, sim, atacar clubes que estão em posições talvez mais vulneráveis no mercado brasileiro e ir lá buscar O Marlon é um jogador já experimentado, um cara de 30 anos, é um líder de grupo, campeão de Libertadores, então você sabe o que ele pode te entregar. Não é uma aposta, né, que está vindo de fora, demanda adaptação. E essa negociação, William, numa boa, ela só existe por fragilidade do Botafogo. Porque você tocou num ponto para mim muito sensível, é reforçar um rival direto. O Palmeiras vai brigar diretamente contra o Botafogo nas principais competições. Então, só uma fragilidade econômica, mas porque no meio do ano você pode assinar um pré-contrato. A gente sabe como funciona o mercado da bola. Tá aqui Você consegue procurar soluções para a Neymar, digamos, não só de Brasil, para tentar fazer um bom negócio, faltando 6 meses para assinatura de pré-contrato, 1 ano para final de contrato, que não necessariamente vão reforçar o rival direto. É chovendo molhado, dizer que o Marlon vai agregar muito ao Palmeiras, que o Abel vai potencializar, que ele é um cara que talvez vai cumprir um papel
né? O Palmeiras, praticamente com o mesmo dinheiro, né? Porque vende o Aníbal por $7 para comprar o Marlon por 5,5 de euros. Você vai quase que num 0-0 de dinheiro. Eu acho que o Marlon te entrega muito mais do que o Aníbal Moreno. É uma troca, entre aspas, muito boa. É um eterno, será que vai? Será que vai? Será que vai? Parecia que ia, não foi. Então você está reforçando o seu elenco, está desfalcando o seu rival e é uma sinalização preocupante pro Botafogo, pro torcedor do Botafogo, porque não tem nenhuma perspectiva de reposição. Se você está vendendo o Marlon para um rival direto por 5,5 milhões de euros, é porque não necessariamente é um movimento de, não, estou tirando daqui para reforçar ali, porque não é um movimento que o Botafogo faz e a gente sabe todos os impasses econômicos, né, e até de administração, do ponto de vista administrativo, que o Textor tem hoje, para saber onde vai controlar, o que vai controlar, o que ele vai continuar mandando ainda. Então a notícia é muito preocupante para o Botafogo e boa para o Palmeiras. Lógico. Não acho que tá chegando o cara que vai revolucionar o time do Palmeiras, mas tá chegando um cara que vai ajudar bastante. E acho que, dentro de um contexto de um treinador que já potencializou gente de menos qualidade, inclusive, acho que o Marlon vai ajudar bastante. Acho até, William, para o potencial que o Palmeiras tem de mercado, não está saindo caro, não. Não está saindo caro. Só acho que é importante frisar que é um cara de 30 anos, então não sei se é um contrato de 2, 3 anos. Acho que o Marlon tem questões sem bola, mas não necessariamente você tem que querer ele para ser um primeiro volante. Mas é um cara de liderança, de jogo com bola, de distribuição, de como se comporta. Acho que vai agregar bastante. Mas teve momentos de oscilação no Botafogo. Papo no Palmeiras é outro. Acho que o momento de oscilação do Botafogo tinha muito mais a ver com o que foi o Botafogo instável em 2025. Então, bola dentro do Palmeiras. E uma notícia que preocupa não só pela perda do jogador em si no Botafogo, mas pelo que se desenha de mercado e para a próxima janela, para a próxima temporada, especialmente depois do que foi 2024, o que não foi 2025, a interrogação que é 2026 para o Alvinegro. O 2025 começou com o Textor ignorando absolutamente tudo. O Carioca é uma porcaria, a Recopa não vale nada, a Supercopa eu não tô nem aí. Começo do Brasileiro a gente vê e deu no que deu, né? E deu no que deu, um Botafogo aqui, claro, ficou sem seu treinador porque o treinador quis ir embora. Tô falando do Arthur Jorge lá atrás, né? E aí depois demorou para conseguir um treinador, demorou para se acertar, caiu nas oitavas da Libertadores, caiu para o Vasco na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro acabou ficando numa posição que não lhe dá vaga direta ali à fase de grupos. Então, assim, no final, foi para a fase de grupos, mas foi um ano decepcionante para quem no ano anterior tinha sido campeão da Brasileiro e campeão da Libertadores da América. Aí tem uma sinalização, né, Nath, que para mim o que é preocupante é o seguinte: tem jogadores e jogadores. Tem alguns jogadores que vão chegar e falar, eu quero sair e tal, não sei o quê. Tá, beleza, qual é a proposta ali e tal? Não, tudo bem, pode negociar, tá tudo certo, vamos lá, não faz parte dos planos. Mas quando você, me parece, tá? A sinalização é que não houve um esforço para, não, Marlon, ok, tô entendendo que você quer ir embora, a proposta lá é melhor, mas o cara olhar, saber que o cara é uma referência da torcida, né? O torcedor tem até uma idolatria pelo Marlon. Não sei se ele é um ídolo histórico do Botafogo, mas ele tem uma questão de idolatria nesse momento. Mas o cara tem referência e tal. Da SAF, em algum momento teve isso com Não, nem com jogadores que brilharam até mais que o Marlon Freitas, né? Assim, o tempo inteiro... Gente, mas precisa ter um pouquinho desse feeling, cara, porque o Botafogo foi pulverizado. O Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, né? Esse feeling, ele passa muito mais pela paixão do torcedor do que propriamente de quem administra. Quem administra, ele tá pensando no negócio. Se é bom, se é ruim, se vai ganhar dinheiro, se não vai, se ele vai conseguir vender o jogador, se ele vai oxigenar, se ele já tem alguma coisa de mercado. Mas ele tem uns caras que precisam ficar, porque aí tu tem que olhar para o campo, para o futebol, você sabe disso, né? Eu concordo com você, mas quem não concorda é o dono do... Gente, mas não dá para você tratar com tanto pragmatismo. Eu entendo. Você não pode também... O torcedor gritou, fora treinador, tira o treinador. Pô, vários. Eu tô te falando, o Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, depois da Copa do Mundo. Nós fizemos aqui pro digital o que você pediria ao Papai Noel, para alguns times e tal, e eu falei exatamente sobre isso a respeito do Botafogo. Eu desejava ao Botafogo que tivesse continuidade. Que o torcedor olhasse para o Botafogo e pensasse assim, pô, esse cara representa a camisa, vou ver ele um tempo no meu time. Não existe essa perspectiva. E mais uma vez vai se desenhando assim. Eu entendo quando o torcedor fala, ninguém é insubstituível. Concordo demais com isso. Os jogadores passam, os enormes jogadores passam e os clubes permanecem. Só que existe uma estrutura, um planejamento, uma ideia daquilo que você imagina para o futebol, da sequência que você quer, da sinalização que você dá para o mercado, de como você entende o mercado também. E me parece que o Botafogo, nessa administração, nessa ideia de SAF, ele está muito mais preocupado com a questão financeira do que a esportiva.
Porque a gente está falando de um cara que é, sim, a representatividade de um cara que é líder dentro do vestiário, que foi importantíssimo na final, a gente falava isso aqui ontem. Afinal, quando está com um jogador a menos no setor dele, ele é um cara fundamental, importante para o equilíbrio do time. Ele também faz parte de um momento do Botafogo péssimo, mas ele também deu a volta por cima nisso. Então, Sim, assim, eu entendo quando o Textor fala, beleza, ele quer sair, você quer ir embora, eu não vou conseguir te oferecer o que eles vão te dar. Então, eu prefiro ganhar dinheiro agora do que em julho você sair de graça, ali assinar um pré-contrato, sair de graça, vai pro meu rival. Eu entendo, mas essa falta de tato, de você entender a necessidade, de criar uma identidade, de estabelecer isso com o seu torcedor, um torcedor que por muito tempo sofreu demais e que vê numa expectativa, uma perspectiva como essa, então o torcedor do Botafogo olha, beleza, vai contratar quem? Ah, contratou, sei lá, o Francisquinho. Ele vai ficar quanto tempo no Botafogo? Pois é. Não sei quanto tempo ele vai ficar. Então, existe isso, assim, eu entendo ser negócio, mas eu acho que falta um pouco de uma continuidade, de uma perspectiva, é o que você falou. Quando Arthur Jorge sai, não era algo esperado do Botafogo. A expectativa era que se mantivesse, mas você traz Luiz Henrique, ele é fundamental e importante, vai embora. Júnior Santos, antes de se machucar, ele era espetacular, fundamental, mas acho que os desenhos de saída do, por exemplo... Igor Jesus, embora. Júnior Fulano, Santos, embora. Júnior Santos não era mais titular. Sim. Luiz Henrique, São diferentes, pessoal, são diferentes, mercado, são diferentes. valores fora da realidade. Igor Jesus, um cara sai como investimento principal de um time de Premier League, Sim. esse ano não, porque está brigando por zona de rebaixamento. No Nottingham Forest ano passado brigava por ponto de tabela. O Marlon não. O Marlon é outra perspectiva. E a gente chamando de continuidade, né? Exato, apresenta um outro direcionamento, porque a gente achava o projeto da SAF do Botafogo. Vou te dar um exemplo, Prats, por exemplo, do que... um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Do que é você valorizar a figura, o jogador. Então, vamos lá, uma outra realidade. Palmeiras. Palmeiras, que é para onde o Marlon pode ir, né? Sim. É o encaminhamento. Palmeiras. A conversa toda sobre o Everton, goleiro que já não teve um ano brilhante, se lesionou, é verdade, mas já não teve um ano brilhante, é o seguinte, estamos preparando o Carlos Miguel, por forças, né, de lesão, então acabou entrando já segurando a bucha, tem o Lomba e tal, e já olhando para o Everton como uma possibilidade de, olha, vai encerrar o ciclo do Everton aqui. Hoje estava, inclusive, vendo o Fala Fonte e o Felipe Silva estava falando, aqui o Felipe Silva estava falando o seguinte, que é possível que o Everton renove com o Palmeiras, caso realmente o mercado não atenda ali, renove por pedido do Abel, talvez mais um ano, porque mesmo que o Everton não venha a ser mais titular, seja o Carlos Miguel, etc., ele é um cara tão importante, uma liderança tão importante no elenco, que vale a pena você ter esse investimento ali. É outro tipo de gestão. E fica aí porque o cara é importante. Mas tem um detalhe aí, né? Às vezes o pessoal que está em casa fala, pô, mas vai gastar dinheiro pro cara só porque o cara é uma referência, tem uma liderança. É gestão humana, mas tem um ponto aí. É gestão humana e financeira, Porque o Marlon, mas é diferente. O Marlon, ele é um jogador, assim, se você olha, a gente fala, todo time tem uma espinha dorsal, né? Então, assim, às vezes você quer fazer uma mudança, mas tem alguns jogadores que são seus pilares. Né? Isso. O Palmeiras, ele usa isso com o Everton, ele usa isso com o Gustavo Gomes. Sim, exatamente. Que entrega em alguns momentos também, não entrega da mesma forma como o torcedor olhava há anos anteriores. Mas, assim, esse poderia ser um poder de convencimento, né? Poxa, Marlon, eu sei que você quer sair, que você quer um novo contrato, mas, pô, é importante, assim, sabe? Você pode decidir sair, mas a gente também quer mostrar o lado do Botafogo. Mas será que o Marlon não sabia a gente imagina disso, para você. Então, assim, você faz parte desse processo. Pelo posicionamento em campo, pela liderança. É um cara que pode jogar pelo Botafogo como titular durante muitos anos ainda. Então, é isso. A gente não sabe como é que foi essa conversa a portas fechadas. Então, né? É isso que eu ia falar. É isso. Mas será que o Marlon não sabia disso? Foi essa eu acho que assim, o Botafogo salientar para o Marlon o quanto ele é importante, será que o Marlon já no dia a dia não sabia disso? Isso, exatamente. O Botafogo certamente não foi agora que foi, olha, o Marlon pode sair, não. Tem um contrato, tem mais um ano de duração, como é o caso do Barbosa, como é o caso do Alex Telles, por exemplo, desse elenco do Botafogo, né? São jogadores que têm mais um ano de contrato. Mas, assim, me parece que o Botafogo salientou para o Marlon Freitas o quanto ele era importante. Isso, é isso. Inclusive, ao ficar com o Marlon Freitas naquele ano, quando o time tem a derrocada final e perde o brasileiro. O Marlon Freitas ficou naquele time para o outro ano, né? Aí foi uma opção de uma proposta que me parece muito boa para o Marlon Freitas, até em tempo de contrato. É uma bela proposta. É isso, 3 anos, tempo de contrato e valor salarial, né? que é alto. É uma opção do Marlon Freitas. Agora, eu entendo que as saídas são traumáticas. Para alguém identificado como é o Marlon Freitas com o Botafogo, importante como ele foi para o Botafogo nesse tempo todo, a saída nunca ela é tranquila. Para o jogador que é titular do Botafogo. O Botafogo está perdendo um titular, capitão do time, para o Palmeiras, que é um rival
da temporada. Rival nacional, rival sul-americano. Isso pro Botafogo, claro que tem. Eu acho que mais que a saída, então, eu acho que isso é um problema, porque assim, você passa. é isso que, é aí que eu queria chegar. O recado que você dá preocupa. Sabe o que dá a impressão pro mercado? É que assim, Botafogo chegou lá, pagou a multa, pagou mais pro jogador, leva. Pegou, leva. Parece Porque que é negócio. Parece que assim, não faz questão realmente, se pagou, entrou o dinheiro e tal, pagou a multa. Vai pagar mais pro jogador lá, se acertou com o jogador e tal, pagou a multa. Ou não pagou a multa, negociou, levou. Parece que não tem parece que não tem um cabo de guerra, né? Parece que não tem uma coisa, não faz muita questão. É um perfil de gestão deles. É um perfil de gestão. Perfil de gestão, né? Então, de abrir negociação para qualquer jogador. E é muito, né, de cada jogador. A gente já viu, por exemplo, nessas últimas semanas, quem teve interesse no Savarino, até agora o Savarino falou o seguinte, eu quero ficar no Botafogo. Sim. Foi uma opção do Savarino, entendeu? Ele teve proposta para sair, ele quis ficar. O Marlon Freitas me parece que foi uma outra situação. O Savarino não ia entrar. Ô, Pratos, me ajuda aqui. Desculpa te No interromper, mas me negócio de ajuda São aqui. Paulo, né? Não. O Savarino... Tá aí, família Alviverde, esse foi o corte, né? Um corte muito bacana, bem completo, trazendo a análise aí de como se encaixaria aí o Marlon Freitas no Palmeiras. Junto com isso aí, todo esse imbróglio ali nos bastidores. Parece que o John Textor realmente não gostou ali de ser o último a saber desse interesse do Palmeiras no Marlon Freitas e do Marlon Freitas principalmente em sair do Botafogo, né? Um jogador ali essencial, mas é um jogador experiente, um jogador que chega ali cascudo no Palmeiras para ali compor o elenco, né? Deixar um elenco ainda mais robusto. Eu não sei se ele chega para jogar, né? Essa é realmente a questão que eu fico ali entre esse investimento do Palmeiras aí. É um investimento considerável, é um bom valor aí para um jogador de 31, se eu não me engano, 31 anos de idade, ou seja, já está na fase ali que tem o futebol, acrescenta tecnicamente, obviamente, mas o Palmeiras não está pensando aí em fazer dinheiro com esse jogador, ele está pensando ali em fortalecer o time e acredito que está certo. Mas sobre a titularidade, sobre chegar para jogar, é um excelente jogador, um bom nome, mas isso daí eu realmente queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que ele já chega aí com status aí para ser titular, ou ele vai ter que caçar muito essa vaga ali, cavar demais essa vaga ali para poder estar entre os titulares, né? Rapaziada, corte foi esse, espero que vocês tenham curtido, né? Qualquer notícia, qualquer momento, se sair aí, a gente traz para vocês aí. Então se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda bastante a gente, tá bom? E até breve, valeu, fui!